E em relação ao arcabouço, né? O Senado hoje tem a promessa já de votar, tem uma mudança no texto prevista aí, então o texto deve voltar à Câmara. Há algumas semanas, o presidente Arthur Lira esticou ali a corda na votação da MP da reestruturação do governo, mostrando sua força ali, e o governo estava com receio de que esse texto voltasse para a Câmara justamente para não ficar de novo ali, enfim, tendo essa dificuldade na articulação. Houve um acordo ali com a Câmara, com o presidente Lira, para quando esse texto voltar, quando ele vai ser votado, vai ter alguma dificuldade, o senhor acredita? Ou o senhor acredita que as mudanças já estão combinadas com o deputado Cajado também, que participou ali dessas mudanças no Senado agora? Eles tiveram conversas, o Omar Aziz e ele, para essas mudanças. Como é que o senhor vê o arcabouço voltando para a Câmara? Não tem disposição de votar imediatamente. Não significa votar conforme a construção que está sendo feita pelo Senado Federal. Aliás, olha que há uma espécie de inversão de valores. Nós temos um sistema bicameral em que a Câmara deveria representar os interesses do povo e nessas condições, estando mais próxima da sociedade, está mais afeta a atender a algumas medidas populistas, e o Senado Federal deveria funcionar como poder moderador, aquela casa que representa as instituições, aquela casa que representa os entes federativos, e exatamente por isso ser um poder mais equilibrado, do ponto de vista de ter a percepção de segurar despesas e evitar qualquer tipo de medida populista. Olha que isso está acontecendo o contrário. Nós estamos tendo todo o cuidado do mundo. Olha que o projeto que veio do Poder Executivo, nós fomos muito mais conservadores do ponto de vista de fazer uma legislação que foi pró-mercado, que foi pró-economia e que foi muito bem recepcionada pela sociedade, para mostrar que nós botamos algumas travas que impediam que qualquer tipo de, digamos assim, de atitude irresponsável de qualquer governo que seja, poderia se evitar. Claro que o teto de gasto estava vencido, precisava ser substituído por outro mecanismo, mas a gente tinha que dar um sinal bastante claro que não iríamos transigir com qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal. O texto, quando vai para o Senado, acho que o Senado tinha que ou referendar o que foi feito nesse caminho, ou ser mais conservador ainda, pelo tipo de função que deve ter o Senado Federal. E o que é que eles estão fazendo? É exatamente o contrário. Eu não vejo nada que justifique, por todo o carinho que nós temos, até porque não altera nada do Fundeb, ela pode pressionar o teto no sentido de você ter que reduzir despesas em outros setores. Não vai ter qualquer tipo de afetação ao Fundeb. Mas não dá para você excluir o Fundeb, do meu ponto de vista, da regra do teto de gasto. Também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Nós entendemos, eu moro em Brasília, eu sei as necessidades, mas não dá para a gente entender que tem no Nordeste, tem aqui no Norte, gente passando fome, que não tem um prato de comida, que não tem acesso a médico, que não tem acesso à saúde, para garantir o que significa o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é 90% para pagar servidor, que tem assegurado. Todos os servidores que moram aqui têm assegurado o que a Constituição diz para todos os cidadãos brasileiros. Ele tem comida, ele faz 3 a 5 refeições por dia, ele tem acesso a médico, ele tem acesso à escola, pode não ser a da qualidade que a gente gostaria, mas tem acesso à escola, comparado a outros centros, a regiões metropolitanas, a favela da região metropolitana, é uma situação muito divergente. Nós podemos ter uma casta, eu não quero dizer nem de privilégio, porque isso não é privilégio, isso é direito. Eu não posso ter dois extremos, de gente passando fome lá num canto, para que a gente possa estabelecer uma condição diferente aqui, até porque não vai ter perda. Nós mandamos fazer o estudo e ao longo de 20 anos, o que poderia haver de diferença é 1 bilhão. Essa é o que nos trouxe a consultoria da Câmara, esses são os números que o relator Cláudio Cajado teve. Há um número diferente, aí começaram a falar, vai perder 80 bilhões, não conseguiu nos trazer esse número o secretário da Fazenda do Distrito Federal. Eles conseguem, o Senado Federal consegue mostrar que a gente se equivocou, que é um equívoco, que haverá um prejuízo grande para o Distrito Federal, beleza, vamos corrigir. O Senado é para isso, só que eu não vi nada nesse sentido ainda. Só atualizando aqui, acabou de aprovar o texto na Comissão de Assuntos Econômicos e vai a plenário ainda hoje. Mas então, só para, a gente já está quase caminhando para o fim, só para fixar.
Então, a senhora acha que a Câmara vai revisar essas mudanças que estão sendo feitas no Senado Pode agora? derrubar? Pode derrubar, né? A não ser que o Senado nos mostre que nós tomamos uma decisão baseada em números equivocados, nós vamos manter a decisão que nós tivemos lá, porque nós entendemos que é a que mais se aproxima do que a sociedade precisa, do caminho que a gente quer ter um Estado regulado do ponto de vista econômico, para não se cometer, não se transigir com irresponsabilidade fiscal, para não ter volta de inflação. Nós fizemos de forma absolutamente consciente e vamos fazer de novo. Essas medidas que o Senado está fazendo, populistas, eu acho que não cabe muito bem para a casa do Senado da República. A não ser, e aí nós somos humanos, que a gente tenha cometido erro com relação às contas. Os técnicos e consultores do Senado apresentem de que nós fizemos uma avaliação equivocada que precisa ser corrigida. E a gente vai assumir o erro que fez e ratificar as mudanças do Senado. Mas simplesmente por decisão política de excluir o Fundeb, excluir o Fundo Constitucional do Distrito Federal, isso nós não vamos fazer. Isso não foi acordado com a Câmara, então? Em momento nenhum. A gente ontem, inclusive, perguntou ao presidente Arthur Lira, porque muito se falou de que ele haveria feito um acordo, e aí pode ter certeza de uma coisa, muito se fala do poder dele. Esse poder dele é derivado da forma democrática com que ele dialoga com todos os líderes. Ele nunca fez, nem nunca faria qualquer tipo de acordo sem ter sido referendado pelos líderes antes, que por sua vez ia referendar em cada uma das suas respectivas bancadas.